Então, na aula de hoje, né, a gente vai falar sobre a expansão de multipolo e vocês vão ver que a expansão de multipolo, né, usando o potencial vetor, é bem parecida com a expansão de multipolo que vocês já viram, né, para o potencial elétrico. Mas aí eu queria falar um pouco sobre exemplos, né? Resolver alguns exemplos do potencial vetor e mostrar algumas consequências, né? Porque a gente comentou no final da aula passada sobre ele. Então eu quero falar um pouco mais, mostrar algumas ideias aí por trás dele, né? Como utilizar. E aí vamos lá, né? O que eu falei na aula passada, né? Sobre ele. Eu falei com ele, né? Aqui eu nem pus a definição dele, né? Que é o rotacional do campo potencial vetor é igual ao campo elétrico, né? Mas é importante a gente mencionar as propriedades dele, né? Que ele respeita a equação de Poisson, né? E aí lembrando que o potencial vetor, né? Ele facilita as nossas contas porque a gente consegue separar as componentes, né, x, y, z, dependendo só da densidade de corrente x, y, z, né? Então ele desacopla, o que facilita a gente. Então a gente tem três equações para resolver ao invés de uma, mas elas são desacopladas. Então a gente pode resolver individualmente elas, o que facilita as contas, né? Ela respeita essa solução aqui, né, dessa integral, né, do potencial da densidade corrente por 1 sobre R, né? E a gente mencionou também na aula passada que a gente pode ter diferentes funções, diferentes potenciais vetores que simbolizam o mesmo campo, né? E aí, mais ou menos igual a ideia do potencial elétrico, que a gente pode colocar uma constante nele, né, que eu vou sempre ter o mesmo campo elétrico. Aqui a gente tem outras funções, né, que é o divergente, né, de uma função escalar. E aí a gente pode escolher um calibre que seja, né, que é essa ideia de análoga à constante no potencial elétrico. E aí a gente escolhe o calibre que a gente tem o divergente de A igual a zero. Tá? E aqui embaixo, né, só para a gente ter também, né, que quando a gente está lidando com espiras, né, com correntes em fios, a gente pode usar essa equação aqui, ao invés de usar a densidade de corrente, a gente usa essa equação aqui que depende da corrente, né? E o dl é aí como está vinculado ao formato, né, dessa espira, tá bom? Então isso foi o que a gente viu. E aí vamos na aula passada eu não dei exemplos sobre o potencial vetor. Aí, o potencial vetor eu gosto de dar alguns exemplos, porque é a primeira vez que vocês estão vendo isso. Então vamos considerar um fio que ele está de menos aqui, né? Ele é um fio de distância 2e, né? Comprimento 2e, e eu quero calcular o campo a uma distância ρ do centro desse fio, tá? Então, se eu estou falando de um fio, desse segmento de fio, eu posso usar aquela equação que envolve a corrente, né? Aqui eu estou considerando a corrente, eu não pus no desenho, mas para Z positivo. Tá? Então vamos parametrizar esse problema, né? Então, se eu estou falando do meu fio aqui, né? Desse meu fio aqui, então o meu dl, né,
está na direção Z. Aqui eu esqueci, está R'. Então esse R' aqui, né, ele é um R, né, é um Z na direção Z, né, porque eu sempre estou em Z. E o módulo aqui de R menos R', que é esse vetor aqui, ó, né, que liga um ponto de um pedacinho desse segmento de fio ao ponto que eu estou calculando, né, uma distância ρ, é dado por isso aqui, né? Então o módulo só depende do módulo, então é a raiz de ρ ao quadrado mais E ao quadrado, se eu estou pensando, por exemplo, aqui. Tá? Então eu posso substituir todos isso, né, o R, o dl e o módulo aqui, né, nessa equação aqui, nessa equação aqui, eu tenho isso aqui, né? Então o módulo de 1 sobre R é a raiz quadrada de ρ ao quadrado mais E ao quadrado, e o dl', né, é o dz na direção Z. Essa integral aqui é uma integral simples de resolver, tá? É uma integral mais tranquila de resolver, é o ln, né, desse parâmetro mais Z. Tá? E aí eu posso, né, agora jogar os valores, né, os limites. E aí, usando a propriedade que o ln de A menos ln de B é igual a ln de A sobre B, eu tenho essa equação aqui, tá? Para o potencial vetor. Vocês conseguiram acompanhar a conta? Não é muito complicada, não, né? Sim, bem direta. É bem direta, né? Sim, beleza. Tem uma lista similar a propósito. Tem uma analista similar, sim. E aí, a gente pode fazer algumas considerações, né? Que por exemplo, o ρ ser muito maior do que Z ou o Z ser muito maior do que ρ. Tá? Independente de como a gente usa isso, né, vai dar diferença, a gente pode usar essa aproximação, né, que a raiz de x mais 1 é aproximadamente 1 mais x sobre 2. Dependendo de se a gente está considerando que o ρ é muito maior do que Z ou Z muito maior do que ρ, esse x muda, né? Então, esse x que eu estou considerando pequeno, né, vai ser ρ sobre Z ou ρ ao quadrado sobre Z ao quadrado ou Z ao quadrado sobre ρ ao quadrado. Aqui eu vou considerar, tá, que o ρ é pequeno, tá? Então eu estou muito próximo do fio. Então quer dizer que eu posso considerar que esse fio é muito longo, né? É como se ele fosse infinito, tá? Então eu faço a aproximação, né? ρ sobre Z é muito próximo de 1. Então, é muito pequeno. Então, isso aqui vira 1 mais x sobre 2, né? Onde o x é o ρ ao quadrado sobre Z ao quadrado. Tá? Então, eu tenho isso aqui. Né? E aqui de baixo fica sendo isso aqui. Tá? Como eu estou considerando que esse cara aqui é muito pequeno, tá? Esse cara aqui, esse cara aqui é muito pequeno, então eu posso até considerar que isso tudo aqui é igual a só 4z ao quadrado, né? Sobre ρ ao quadrado, que eu desconsidero essa parte de cima aqui, tá? Porque isso aqui é aproximadamente, o 2 é muito maior do que isso aqui, tá? Aí eu fico com isso aqui. Beleza. Então, né, aproximadamente eu tenho isso aqui. Mas nota no limite, né, que o L tendendo ao infinito, né, o comprimento desse fio tende a infinito. Isso aqui diverge, né? Tá vendo que o Z aqui aparece o Z explicitamente, né? Então, se o comprimento do fio tende a infinito, esse Z tende a infinito, a gente tem uma divergência aí.
né? E isso é exatamente uma coisa interessante que a gente tem que pensar quando a gente está lidando com potencial vetor, é que essas divergências ocorrem quando a gente tem, por exemplo, corrente no infinito, tá? Que é o caso aqui. Se eu estou considerando que o z está indo para infinito, né? Eu tenho corrente no infinito. Então, sempre que a gente tem essa situação, o potencial vetor diverge. Isso implica que o potencial vetor não é tão aconselhável utilizá-lo, né, essa técnica do potencial vetor, quando a gente está em aproximações que levam o potencial, o campo, a corrente para o infinito, tá? Então, que é, por exemplo, os casos que a gente usa a lei de Ampère. Isso não é muito direto. Então, a gente não pode fazer essa conta direta, considerando que o z é infinito. Então, a gente vai obter algo que não é físico, que é infinito, não faz sentido nenhum. Tá? Então, sempre quando a gente for usar o potencial vetor, a gente vai considerar, mesmo que seja para simplificar as coisas, né? Aqui igual o z muito maior do que o ρ, a gente vai considerar que esses termos, né, são finitos. Né? Eles podem ser grandes, a gente pode fazer aproximações igual a gente fez, mas a gente não pode jogar correntes para o infinito. Então a gente não consegue resolver o problema, tá? Então esse é um ponto importante, né, que fica claro nesse exercício. Não podemos resolver problemas usando potencial vetor com correntes no infinito. Tá? Então a gente diverge. A gente não consegue calcular exatamente o A. Tá? E aí a gente pode calcular o campo. Né? Só calcular o rotacional. Se a gente calcular o rotacional aqui, né, veja que o potencial vetor é na direção z e ele só depende de ρ. Então é interessante a gente usar as coordenadas cilíndricas, né, para esse problema. E aí a gente pega lá, olha lá no livro o rotacional em coordenadas cilíndricas e a gente vê que o A só depende de ρ. Então, o único termo não nulo vai ser esse aqui. Né? Aqui eu esqueci o chapéuzinho aqui nesse φ, tá? Porque é o versor. Então a gente só tem esse termo. Derivando esse cara, né? Aí o ln vai ficar 1 sobre, usando a regra da cadeia, né? Vai ficar 1 sobre, vai ficar ρ ao quadrado, né? Sobre esse cara aqui. Não. 1 sobre ρ ao quadrado, né? 4z2 sobre isso aqui. E a gente tem a derivada desse cara aqui, que vai ficar ρ, vai dar 2ρ, né? Então aí cancela as coisas aqui e a gente fica com esse termo aqui. Que é exatamente o que a gente, se vocês forem ver, é exatamente o campo magnético de um fio infinito calculado pela lei de Ampère, né? Ou pela lei de Biot-Savart. Tá? Então veja que a gente chega no mesmo termo. Tá? Alguma dúvida? Não, tá ok. Isso aqui é... Professor, qual mesmo a interpretação física do potencial vetor? Nossa, ele tem uma interpretação muito física assim, não. Mas ele é uma função, né, que auxilia a gente a resolver os problemas, mas o significado físico, assim, eu não consigo te falar de primeira assim, não, tá? Não dá pra gente fazer um análogo, tipo, se a gente pensa no potencial, a gente pensa em, sei lá, poços de potencial e tudo mais. E aí com vetor, sei lá, com campos vetoriais de potencial, sei lá.
Tem uma. É porque a interpretação física a gente consegue posterior aqui, né? Que você consegue, usando esse potencial vetor, você consegue escrever uma. Eu me lembro, uma energia cinética modificada que aparece o momento na energia cinética e o potencial vetor, tá? Dado que o campo magnético ele atua na velocidade, né? Por isso que eu estou falando que é como se fosse uma energia cinética modificada. Né? Entendi. Mas a gente tem umas interpretações para o potencial vetor bastante interessantes, porque você consegue ter uma nomenclatura, uma propriedade, né, desse potencial vetor, que você consegue escrever o campo elétrico e o campo magnético juntos nele, tá? E isso demonstra uma unificação que o campo magnético e o campo elétrico são a mesma coisa, só porque vistas de maneiras por referenciais diferentes, né? Eu acho que o exemplo mais simples da gente ver isso, só para comentar, né? Pensa numa carga em movimento. Pensa numa carga, tá? Se eu tenho um referencial parado em relação à carga, eu vou ver essa carga só gerando campo elétrico, tá? Mas se eu tiver essa mesma carga e eu estou num referencial em movimento em relação à carga, como a velocidade v, por exemplo, eu vou ver essa carga gerando campo elétrico e campo magnético. Concorda? Porque ela tem, pela lei de Concordo. Pela lei de Biot-Savart, uma carga em movimento gera campo elétrico. Mas a física tem que ser a mesma nesses dois referenciais. Né? Pelo que a gente já estudou em mecânica. Então, o campo elétrico e o campo magnético tem que ter um comportamento análogo aí, né? Eles têm que ser equivalentes. Então, a física para o referencial parado e para o referencial em movimento tem que ser a mesma. Tá? Então, essa junção do campo elétrico com o campo magnético é importante e tem algumas formulações que o potencial vetor é utilizado para isso. Tá bom? Entendi. Obrigado, professor. De nada. Mas eu posso olhar com mais calma uma interpretação mais física desse potencial vetor, mas aqui ele está só num contexto de uma matemática, tá? De auxílio matemático. Mas eu queria mencionar para vocês, tá? Um outro exemplo que já demonstra que as contas do campo magnético já podem ficar extremamente complicadas, mesmo utilizando o potencial vetor, quando a gente tem distribuições que são comuns. Por exemplo, da espira aí, né, uma espira circular. E se a gente quer calcular o campo magnético, né, em um ponto P qualquer dessa espira. Tá? E a gente vai ver que a gente já chega em situações muito complicadas. Nesse problema aqui, tá, eu vou resolver ele para a gente mostrar uma equivalência desse problema da corrente, usando a corrente ou a densidade corrente. Eu vou utilizar a densidade corrente, tá? Como para a gente entender que a gente consegue que essas nomenclaturas são análogas, tá? Então, eu tenho uma densidade de corrente para a espira. Então, a primeira coisa para eu calcular o potencial vetor é saber a densidade de corrente. Tá? Então, a densidade de corrente nesse problema é essa espira que é, né,
com raio A. Tá? Então veja que se eu usar coordenadas cilíndricas aqui, né, eu tenho que minha densidade de corrente sempre está na direção φ. Tá? Então, eu vou chamar de um Jφ, vou definir o que é o Jφ na direção φ. Né? Aqui eu estou usando filinha porque eu estou falando de onde está a corrente. Né? Então eu posso separar aqui, né, se eu pensar em coordenadas cartesianas, né, aí usando que o φ é seno de x mais cosseno de φ, então eu tenho isso aqui. Tá? Do jeito que eu defini aqui o φ. Me desculpa, é menos, tá? Aqui é menos. Menos cosseno. Beleza. E aí, usando a corrente aqui, né, que eu quero mostrar essa equivalência para vocês, o I vai ser a minha densidade de corrente vezes a área. Tá? Mas quem que é essa área? É algo, né? Então eu vou pôr a normal paralela ao J, né? E quem que vai ser a minha área aqui, né? Vai ser um tubinho aqui, né? Então se eu pensar, por exemplo, em coordenadas esféricas, tá? Eu vou ter que isso vai estar num plano θ r, tá? Então eu posso escrever aqui um segmento de um plano, né? Nesse plano rθ, que é aí então esse dθ vai ser só aquela parte do jacobiano, né, se a gente pensar em coordenadas esféricas, da parte θ e da parte r. A da parte θ é o r seno de θ dθ, ou r d cosseno θ, que é aqui, e a parte da componente r é dr só. Então eu tenho isso aqui. Tá? E eu estou considerando que o dA e o φ são na mesma direção, né? Aqui. Mas a gente tem só a corrente em R igual a A. Então eu posso considerar aqui, né, um delta de Dirac aqui, né, para essa corrente. Então é delta R' menos R sobre A. Tá? Esse sobre A é a normalização da corrente, da densidade de corrente aqui, da distribuição de Dirac. Tá? E a gente também pode, sem perda de generalização aqui nesse problema, né, considerar que a gente só está olhando para o plano xz, tá? Que o P está no plano xz. Tá? Então o R, né, o R' vai ser na direção z. E o z, né, é um seno θ na direção θ. Tá? Porque ele sempre vai estar no plano xz aqui. Tá? E aí, isso implica que esse J também é proporcional a seno de θ' delta de cosseno θ. Tá? Então eu tenho a minha integral dada por isso aqui. Né? Se eu calcular esse conjunto de coisas todas, né? Delta R' menos A sobre A, isso tudo aqui, isso vai dar igual a 1, porque esse delta vai fazer o R' virar A, que é esse cara aqui, eu esqueci de novo o R', desculpa. Esse virar A, aí vai cancelar com esse A. E o delta cosseno θ, né? De d cosseno θ vai ser 1 também. Tá? Por causa do seno θ aqui, você pensar que é 1 sobre raiz quadrada de 1 menos cosseno ao quadrado de θ, né? Aí o d cosseno θ vai dar 1. Que é o cosseno θ igual a 0. Aí vai sobrar só raiz de 1. Então, isso aqui é o meu Jφ. Só para mostrar as equivalências. Então, veja que eu posso utilizar o J
né, usar o J, né, descrever o J direitinho, ou usar a corrente diretamente. Esse ponto aqui é só para mostrar essa equivalência. Tá? Então eu posso agora jogar aqui esse J φ aqui nesse problema. Né? Então eu tenho um A de φ, porque lembra que o potencial vetor ele é só não nulo quando o J, a densidade corrente, é não nula na mesma direção. Então eu só tenho a componente φ. Tá? E aí a gente pode parametrizar agora o módulo de R menos R', né? Então o R vai ser um R seno θ mais um R cosseno θ. Um R seno θ na direção x mais um R cosseno θ na direção z. Aí lembra que eu estou ainda considerando essa aproximação que eu estou olhando só no plano XZ. Por que eu só estou olhando no plano XZ? Por causa da simetria azimutal. Se eu conseguir calcular no plano XZ, eu calculei em tudo, porque por causa da minha simetria azimutal do problema. Tá? E o R'? Aí o R' é mais complicado, né? Porque eu tenho que saber onde está o... Ele não está preso mais no plano XZ. Então eu tenho que fazer as coordenadas completas, né? E aí as coordenadas gerais de escrever um vetor em componentes cartesianas usando as coordenadas esféricas. Tá? Então tá aqui tudo. Tá? Então aí eu faço a conta e chego nessa equação aqui. Tá? Só simplifiquei aqui. E aí, né, tem como você manipular isso aqui, tá? E aplicando as deltas de Dirac, né? O R' igual a... E o cosseno θ, o d cosseno θ igual a zero, né? Então, você está vendo que esse termo aqui zera. E esse cosseno θ' aqui vira 1. Tá? Então, a gente tem isso aqui que sobra. E aí veja que essa solução, essa integral aí, a gente chega numa integral já que não é analítica mais. E aí que está o problema, né? De mesmo os problemas simples, a gente chegar em integrais que não são analíticas. A gente já não consegue resolver o problema. Tá bom? Então veja a dificuldade que é, né, fazer essas contas. Tá? A gente não vai entrar em detalhe de como resolver essa equação, mas aí eu vou parar aqui. O que eu quis demonstrar nesse ponto? Ó, mesmo problema simples igual uma espira circular já é complicado. Já é um problema difícil da gente calcular o campo magnético em todo o espaço. Tá? Que é isso aqui que a gente está tentando fazer. Tá? A gente pode tentar fazer aproximações, que aí a gente consegue chegar em soluções que são menos... que não são tão feias. Tá? Por exemplo, considerar só o eixo Z, assim, calcular só no eixo Z, que é fazer o seno θ igual a zero. Mas beleza. Aí aqui a gente consegue resolver no Z, tá? Aí tranquilamente. Então, isso aqui é factível. Mas beleza. Esse problema demonstra pra gente a dificuldade que é a gente resolver problemas de maneira analítica. E a expansão de multipolo vem exatamente para auxiliar isso. Né? Para a gente tentar usar técnicas aproximativas que a gente consegue resolver facilmente, né? E chegar em um ponto, um campo magnético, né? Um potencial vetor que seja muito próximo do real, né? Sem aproximação. Tá? Então vamos considerar, aqui eu vou fazer essa conta de duas maneiras, tá? Para mostrar para vocês
a equivalência delas. Aqui eu vou primeiro fazer a expansão de multipolo, tá? Usando essa equação aqui da espira, considerando uma espira, tá? E aí a gente faz uma expansão muito parecida, as contas são muito parecidas com o que vocês fizeram lá para o potencial elétrico, né? Eu pego esse cara aqui, eu escrevo ele de maneira em coordenadas não em coordenadas esféricas, mas considerando o produto aqui, né, que isso aqui é r ao quadrado mais r' ao quadrado mais o produto interno, duas vezes o produto interno entre eles, né? E eu estou considerando que essa ângulo θ', tá, é o ângulo entre o r' e o vetor r' e o vetor r. Né? Então eu tenho isso aqui, e aí eu posso fazer uma expansão, fazer uma série, né? Que aqui aparece um polinômio, né? R' sobre r elevado a n. E aqui são os polinômios, né, da expansão do θ', né? Então vamos ver aqui, né? A gente pode pegar isso e substituir, né, nessa equação, e aí a gente tem vários termos aqui, né? Eu vou pegar só os dois primeiros. Tá? Uma das coisas que é interessantíssima que acontece não existe monopolo magnético. A gente já viu isso outras horas, né, quando a gente falou do divergente do campo magnético igual a zero. Então, se a gente definir o potencial vetor a partir do campo magnético, então a gente tem que manter isso, né? Então, mesmo fazendo a expansão, a gente tem ainda que ter algo que mantenha essa propriedade. E veja que esse primeiro termo aqui, ó, a gente tem isso. Veja que essa integral aqui é uma integral de linha simples, né? Então essa integral de linha é zero, né? Se eu pegar a integral de um caminho fechado, só ele, a integral do caminho fechado é nula, tá? Sempre. Então isso implica já para a gente que a gente não tem o termo de monopolo magnético, né? Vamos lá para o segundo termo. O segundo termo é o primeiro termo não nulo, né, do potencial da expansão de multipolo do potencial vetor. Tá? Então vamos resolver essa equação aqui. Tá? Como eu falei, o cosseno de θ', né, é o ângulo entre r' e r. Então, ele é igual também ao produto escalar entre os versores de r e r'. Tá? Então, coloquei aqui. Ó. Tá? Aí, veja que como tem um r' aqui na frente, eu coloco ele com vetor. Tá? Essa equação, tá? A identidade 108, eu esqueci de colocar ela aqui, desculpa, gente. Deixa eu pegar qual é essa identidade aqui rapidinho. Meu livro. Que é essa aqui, ó. Deixa eu escrever para vocês aqui. Não está deixando eu escrever? Ele não deixa eu escrever nesse. Tá? É que aí eu só vou falar aqui. A integral, né, de um vetor que não depende não depende da integral, né? Que aqui é o nosso R.
escalar o vetor R, que eu vou integrar no caminho, isso é igual ao produto entre o primeiro vetor e o segundo vetor que está dentro. Tá? Então, por isso que aqui sai. Então, isso aqui, R, VEC, o versor, né? Tá? E aí, isso aqui, ó, se vocês lembram, aqui é, calma aí, é integral. Isso aqui é eu tenho que, como é que é isso aqui? Vira esse R, VEC, esse cara aqui. Aí por que aparece o dA? Porque eu estou considerando que tem um vetor aqui. Eu não estou lembrando como é que eu cheguei nessa área aqui. Tá? Tá. Eu menciono depois. Eu vou, quando eu fizer as notas, eu vou deixar mais claro isso aqui, tá? Como é que eu chego nisso aqui. Mas isso aqui, só para finalizar, para que essa corrente vezes a área, né, vezes a integral da área da espira, é o que a gente conhece como momento de dipolo. Tá? Então, o potencial vetor ele é mvecr sobre R2, né? Tá? Então a gente tem isso aqui. Tá? Esse é o primeiro termo não nulo da expansão de dipolo magnético, da expansão do potencial vetor no dipolo. Tá? Então vamos resolver o problema, tá? Que a gente tinha aqui, né? Da espira. Da espira, né? Então a gente tem que o momento de dipolo é a integral do IdA, né? Então a gente tem que isso aqui é verdade, né? I π a ao quadrado na direção z. A gente só precisa de substituir o m aqui, né? E fazer o rotacional de A para encontrar o campo magnético. Essa conta aqui eu não vou fazer porque essa está demonstrada na lista também. É para vocês demonstrarem. Ela não é uma conta muito difícil. Tá? Mas eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui, né, que facilita as nossas contas. Então, se a gente está querendo calcular, por exemplo, no campo Z, tá? Só no campo Z, a gente tem que só substituir aqui, né? Então, o momento de dipolo. E como eu estou calculando só no eixo Z, o R meu aqui versor é na direção Z. E o meu momento magnético, meu momento de dipolo magnético também é na direção Z. Então isso aqui some, isso aqui vai ficar na direção Z, aqui é na direção Z. Então vai ficar 3m menos m, que é 2m, que está aqui. Tá? Onde o m é I π ao quadrado. Então eu tenho essa equação aqui, tá? Para o campo magnético. A gente tem um exemplo resolvido no livro, que é a espira, né? Calculada ao longo do eixo Z, tá? Mas sem considerar que o Z é muito maior do que A. E o Griffiths, né, mostra e encontra isso aqui.
essa equação aqui. Mas veja que quando a gente faz a aproximação de z muito maior do que a, que a gente descarta esse a ao quadrado, fica só o z ao quadrado aqui, então fica z ao cubo. Tá vendo aqui? A gente tem a mesma equação do dipolo. Então veja que se a gente está numa situação que a espira as dimensões da espira é muito menor do que a distância que a gente está calculando ela, a gente tem que a expansão de dipolo, né? A gente chega no mesmo resultado que o caso, por exemplo, analítico, né? Resolvendo o problema inteiro, tá? Então isso aqui mostra, né, que isso é verdade. Uma das coisas importantes, né, esse cara aqui, ó, aí só voltando um pouco aqui, esse cara aqui, ó, isso vale para qualquer ponto do espaço, tá? Então esse P é para qualquer ponto. Então, aquele problema que eu mostrei para vocês, que a gente chega numa integral muito complexa, né? Se eu tiver o problema, mesmo para um P, se o P for distante, né? Mesmo para um P distante, que não é no eixo Z, isso aqui é válido. Então a gente tem uma primeira ótima aproximação, né, para esse problema, que é demonstrado aqui, né, pelo problema que a gente calculou na analítica ao longo do eixo Z e para esse caso aqui que a gente considera ao longo do eixo Z, que a gente chega no mesmo resultado. Beleza? Eu vou considerar agora, eu vou fazer a expansão de multipolo para um caso mais geral. Tá? Para o caso mais geral, eu não vou considerar agora uma espira. Eu vou considerar que eu tenho uma distribuição de densidade corrente ao longo do espaço. E aí eu quero calcular a expansão desse cara aqui, tá bom? Então vamos ver como é que fica. Que é o caso mais geral. Esse caso aí não está feito no Griffiths, tá? Mas a gente vai ver que os resultados são semelhantes, tá bom? Então o que a gente vai fazer a gente vai assumir, igual a gente assumiu anteriormente, que essa distância R aqui, ó, é muito maior do que a expansão, os pontos, né, que estão ao longo do que está a densidade corrente, né? A densidade corrente está em um volume finito, tá? Então estou considerando aqui um volume finito. Esse tamanho desse volume finito é menor, é muito menor que onde eu estou calculando no ponto P aqui, tá? Então aqui eu faço a expansão. Aqui eu estou fazendo uma expansão em série de Taylor desse problema, tá? Onde eu estou considerando que o R é igual a zero, tá? Então eu tenho que isso aqui, né? Então o primeiro termo é esse, o segundo termo eu faço a derivada em R' e jogo igual a zero, aí eu tenho esse segundo termo e assim por diante, tá bom? Então a gente pode reescrever esse potencial vetor sendo isso aqui, tá? Então eu tenho o primeiro termo, o segundo termo e assim por diante. Novamente, esse primeiro termo eu estou considerando que eu estou calculando essa densidade corrente presa a um volume e que o campo não sai, a corrente não sai dele, tá? Então, isso implica que se eu usar, a gente pode usar aqui o teorema do divergente, né, que vai ficar divergente de J, e na superfície. E a corrente ao longo da superfície, eu não estou considerando que ela não está saindo desse volume, então tem que ser nulo. Porque a derivada da corrente no tempo é nula, né, usando é nulo nessa superfície, né, o fluxo
de cargas nessa superfície é nula, então a gente tem algo que está preso aqui, a densidade corrente nesse espaço. Então, eu posso fazer assim, né, fazer essa consideração, ou eu posso considerar também que eu posso fazer essa integral, né, a princípio, no espaço inteiro. Isso não tem um limite. Eu posso considerar até o infinito. Logo, a densidade corrente tem que ser nula no infinito, logo isso aqui é igual a zero. Tá? Então, novamente, mesmo eu considerando agora um caso mais geral, eu chego no monopolo magnético, né, não existente. Né, que o primeiro termo aqui é nulo. Vamos para o segundo termo. Tá? O que eu quero resolver é essa segunda parte aqui. Isso aqui. Tá? Então vamos lá. Eu vou reescrever, tá, a componente aqui colorida no formato de somatório, tá, de cada componente. Então eu tenho isso aqui. Ó. Tá? Tá? Tenho esse cara aqui. Tá? Por que eu estou considerando um JI aqui? Porque o produto, eu posso calcular o produto escalar ou do R aqui que está fora com o R' que está aqui dentro, ou com um deles, né? É um deles. Na direção do J. Mas lembra que o J, o dipolo magnético está em relação a J? Né? Então por isso que eu estou colocando aqui como JI. Então é como se eu estivesse calculando a componente AI, tá? do potencial vetor. Aí aqui eu vou fazer um truque, tá? Que eu tenho que isso aqui, tá? Eu posso considerar que é um meio, né? Menos meio aqui aqui está errado, tá? É o J, é o R''J, o Jzão I menos o J R''J, R''I, tá? Então é como se eu estivesse invertendo para onde que está o índice, tá? Por isso que aparece o meio aqui. Quando eu fizer o somatório, vai dar a mesma coisa, tá bom? Por que isso é interessante a gente fazer? Porque a gente consegue definir, veja que isso é um formato bem parecido do produto vetorial. Então eu consigo definir um produto vetorial aqui, a partir desse cara. Tá? Então tá aqui. Tá? Só que esse cara aqui, ele está numa direção I. Né? Esse cara tem que dar numa direção I. Mas veja que se eu colocar aqui o delta de Kronecker, né, porque como eu estou fazendo um produto vetorial aqui, ele pode estar ou em uma direção ou em outra, dependendo de como eu faço esse somatório do K, tá? Dessa componente K. Porque isso aqui é um produto interno na direção K. Tá? Então a gente está aqui. Fazendo essa consideração, veja que eu tenho um RJ, um K e esse cara aqui, né? Nossa, esqueci o Levitt, né? E esse cara aqui é exatamente a definição, né, do produto tensorial. Então, desse cara com esse cara aqui. Então, com o cara que está fora aqui da integral do RJ com essa componente que está dentro da integral. E temos aqui, então, esse produto vetorial aqui. Né? Então, eu consigo reescrever isso aqui sendo o produto vetorial aqui desses dois caras. Desses dois. Tá? Vamos ver o que é isso aqui. Tá? Isso aqui define o momento de dipolo.
Isso aqui é a densidade do momento de dipolo. Se você isso aqui é até relativamente fácil a gente interpretar. Pensa que a gente tem uma corrente. Essa corrente, ela define um campo magnético, né, qualquer. Se eu tenho a direção, se eu pensar em carga, né, eu vou ter as cargas definindo o monopolo elétrico. E o dipolo elétrico, ele é definido como um produto escalar entre a direção das cargas, estão ligando, né? O vetor que está ligando as cargas, que define esse dipolo magnético. Aqui no dipolo elétrico, desculpa. No dipolo magnético, a gente tem exatamente, por exemplo, se a gente for pensar numa espira, né? A gente tem que se a gente for pensar, né, aqui, por exemplo, nesse J, a gente tem o J, por exemplo, circulando aqui com um vetor R' aqui, e o dipolo magnético que vai ser definido por isso é na direção normal a esse plano, né? Perpendicular ao plano aí, né? É a normal desse plano. Então a gente tem isso aqui, tá? Então a densidade de momento de dipolo de uma distribuição de densidade de corrente é dado por isso aqui, tá? E a partir disso a gente consegue calcular o dipolo dessa distribuição se a gente integrar ao longo de todo esse volume que contém a densidade de corrente, tá? Então, eu posso substituir o meio desse essa integral pelo momento de dipolo. Aqui eu inverti, aqui tem um sinal de menos, tá? Aqui é menos. Então eu tenho menos R VEC M. Se eu inverter, vai ficar M VEC R. Tá? E aí a gente tem o momento de dipolo dado por isso aqui, tá bom? Que aí veja, então a gente chega no mesmo resultado, tá? Que a gente tem no caso da espira, tá bom? Então é isso, pessoal, que eu queria comentar com vocês, tá? Por hoje. Alguma dúvida? Acho que eu me embolei um pouco aí na aula de hoje, me desculpem, mas eu vou fazer as correções para deixar as notas minhas de aula disponibilizadas melhor lá para vocês no Moodle, tá bom?